E aí, pessoal, como vocês estão? Então, hoje nós vamos para a última aula sobre estratégia organizacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre os direcionadores estratégicos, as áreas estratégicas e os eixos estratégicos. Com essa aula, pessoal, a gente fecha a estratégia organizacional e podemos passar para uma outra etapa do planejamento estratégico. Então, vamos falar um pouquinho sobre direcionador estratégico. Direcionadores estratégicos são elementos chaves que representam as principais áreas de foco e as forças motrizes por trás das iniciativas estratégicas das organizações. Esses direcionadores são fundamentais para alinhar a organização com sua visão de longo prazo e ajudar a determinar como a estratégia será implementada. Então, pessoal, direcionadores estratégicos são basicamente aquilo que vai ser priorizado e o que é que será feito, o que é que será, qual será o foco para que aquilo seja implementado da maneira que, de forma satisfatória, né? Da maneira que esperamos. Em razão disso, a gente trabalha com dois conceitos, áreas estratégicas e eixos estratégicos. Nós vamos iniciar a fala em relação às áreas estratégicas. Então, o que seriam as áreas estratégicas, né, pessoal? As áreas estratégicas, então, de uma organização, elas estão intrinsecamente ligadas à sua missão e com o seu propósito. Elas representam o conjunto específico de macroprocessos escolhidos pela instituição. Isso daqui é bem importante, pessoal. Uma das principais funções do planejamento estratégico, talvez até a principal função, seja direcionar esforços. A gente precisa trabalhar com a perspectiva de priorização, né? A gente precisa dar prioridade a determinadas ações, a determinadas áreas de atuação da nossa organização. E a área estratégica é exatamente isso. E a gente trabalha com um conceito relativo a macroprocessos, que já trabalhamos para a elaboração da cadeia de valor. Lembra que eu falei lá atrás na aula que mais para frente a gente ia entender algumas relações que a cadeia de valor ela traz, a importância, né, que ela traz em relação a alguns aspectos. Então, um deles seria esse. Dentro dessa identificação de macroprocessos, a gestão, assim como também os colaboradores, né, os servidores e os demais agentes, eles vão trabalhar numa perspectiva de selecionar aqueles macroprocessos que mais se adequam ao, ao planejamento. Em que sentido? Deixa eu me fazer entender melhor. Nessa etapa, a gente já fez um estudo do ambiente interno e externo da organização. Então, isso também vai ser levado em consideração para que a gente possa priorizar determinadas ações no âmbito do órgão. Então, com base nesse estudo inicial que nós fizemos, seja a elaboração dos referenciais estratégicos, seja a cadeia de valor, seja esse estudo com base na análise de cenários, a gente vai poder, com base nisso, selecionar quais são as áreas principais que vão demandar os maiores esforços a nível de gestão. Então, dando seguimento aqui à leitura dos nossos slides, nós precisamos priorizar, né? Então, entre todos esses processos possíveis, nós trabalhamos numa linha de priorização, eles vão ser priorizados e vão receber os maiores esforços em busca dos resultados delineados no planejamento estratégico. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essa ideia da área estratégica, porque ela é muito importante. No âmbito do planejamento estratégico, a gente precisa dar esse enfoque maior a determinadas áreas e esse enfoque ele vai ser fundamentado daqueles estudos que a gente fez anteriormente. Então, você percebe que a análise estratégica ela se dá de forma desencadeada, né? Uma fase acaba complementando a outra. Então, a ideia de área estratégica é essa. É fundamental, então, compreender que a escolha dessas áreas estratégicas ela não diminui a relevância dos macroprocessos da organização que não foram priorizados. A definição de um processo estratégico é uma decisão circunstancial. Por que circunstancial? Porque ela tem como fundamento aquele estudo que foi feito com base na análise de cenários, né? A análise do ambiente externo e interno. Então, ela é circunstancial por isso, porque ela vai refletir o foco durante aquele período, que é o período no caso, o horizonte de tempo do planejamento, levando em consideração o contexto interno e externo da organização e determinadas áreas de atuação do órgão ou entidade. Então, a gente trabalha muito nessa linha, em que as áreas estratégicas vão ser fundamentadas pelo estudo que foi feito com base nessas etapas, nesses passos da própria análise estratégica.
Nesse sentido, as áreas estratégicas são importantes para orientar a definição de objetivos estratégicos da organização e seus desafios para os próximos anos. Então, com base nessa priorização, nós podemos trabalhar a ideia de objetivos estratégicos, que vai ser a próxima fase, a próxima etapa do planejamento estratégico. E os eixos estratégicos, pessoal, nós trabalhamos aqui fortemente a ideia de área estratégica, né? Mas o que seriam os eixos? Os eixos estratégicos, após a escolha dessas áreas, né? Nós vamos identificar os eixos estratégicos, que são direcionadores de resultados, capacidades e recursos da gestão. Como assim? Com base nessa análise estratégica, a gente vai analisar quais os caminhos que nós adotaremos para o aperfeiçoamento dessas entregas de resultados. Né? Nós vamos trabalhar a ideia daquelas caixinhas, dos macroprocessos. Então, dentro dessas caixinhas, a gente vai selecionar quais são as caixinhas mais importantes, com base em toda a avaliação do ambiente interno e externo. E com base nisso, a gente vai precisar definir quais são os caminhos, a forma como a gente vai trabalhar para que a gente possa executar os processos daquela caixinha da melhor forma possível. Então, definir os eixos estratégicos é uma etapa fundamental para o sucesso do planejamento estratégico do órgão de entidade pública, né? E dessa forma, a gente traz aqui algumas dicas para que esse processo de seleção dos eixos estratégicos seja facilitado, né? Que é o que é que a gente precisaria avaliar para que a gente possa, né, identificar qual o caminho melhor a ser adotado para a execução dos macroprocessos que foram selecionados. Seria a análise de recursos, né? Avaliar os recursos disponíveis, incluindo pessoal, orçamento e tecnologia. Os eixos estratégicos devem ser realistas em relação aos recursos disponíveis, né? Então, a gente não pode também ir além daquilo que a gente tem de condição para executar, né? A gente não pode extrapolar os nossos limites, por exemplo, financeiros, nossos limites de recursos humanos. Então, os eixos estratégicos precisam ser identificados e definidos dentro dessa ótica de avaliação de limitação. Além disso, temos o benchmark, né, que seria uma pesquisa e para que a gente possa aprofundar e aprender mais com outras organizações que tenham enfrentado desafios semelhantes, porque isso vai fornecer insights para que a gente possa trabalhar abordagens que serão bem-sucedidas. Então, a gente vai fazer essa avaliação de recursos e também trabalhar nessa perspectiva de avaliar o ambiente de outras organizações, que sempre é algo aconselhável no planejamento estratégico, né? Muitas vezes, o contexto organizacional de determinada entidade ou determinado órgão é similar ao nosso, e aí pode servir como uma forma de clarear a ideia para que a gente possa desenvolver e definir os eixos estratégicos da melhor forma possível. Flexibilidade e adaptação. Isso daí é inerente ao planejamento estratégico, né? A gente precisa sempre ter isso em mente, de que a nossa realidade ela muda tão rapidamente que muitas vezes o nosso planejamento ele pode ficar defasado, né? Então a ideia é que isso já seja um ponto a ser considerado na elaboração do planejamento e o planejamento tem essa capacidade de flexibilidade e de adaptação. Então, nós precisamos estar preparados para ajustar os eixos estratégicos conforme a situação evolui, né? A flexibilidade é importante para responder a mudanças inesperadas no ambiente. E essas mudanças inesperadas, na realidade, elas são esperadas, né? A gente espera que a realidade social ela mude. Hoje em dia, cada vez mais, a nossa realidade social está sendo transformada. Comunicação e engajamento contínuo, né? Uma vez definidos os eixos estratégicos, nós comunicaremos de forma clara a todos os envolvidos e manter um processo para que se mantenha um processo de engajamento contínuo para garantir que todos estejam alinhados e comprometidos com a execução das estratégias. Então, é importante esse trabalho de comunicação e de engajamento, assim como também é importante a construção participativa. Aí, o que é que a gente fez aqui, né? A gente trouxe para vocês, pessoal, uma série de possíveis eixos de estratégia, para que vocês entendam, né? Tipo, beleza, eu entendi que é o caminho ali que a gente vai adotar, qual forma, para que a gente possa concretizar ali aquele macroprocesso, né? Aquela área estratégica da melhor forma possível. Mas como assim? Então, a gente trouxe aqui alguns elementos que podem ser utilizados como possíveis eixos estratégicos. Então, seria desenvolvimento de recursos humanos, a desburocratização e a simplificação dos processos,
as parcerias estratégicas, a qualidade de vida no trabalho pode ser um caminho para que se consiga determinado objetivo ali que foi traçado no âmbito daquele macroprocesso, daquela área estratégica. A transparência e a prestação de contas, o engajamento do cidadão, a segurança e a resiliência, a gestão de desempenho e avaliação, a integridade, a padronização processual, a descentralização do desenvolvimento regional e assim por diante, pessoal. A gente tem uma série, então, de possíveis eixos estratégicos. A gente vai se valer desse elemento para poder concretizar da melhor forma possível aquela área estratégica delineada. A formulação dos eixos estratégicos deve considerar cuidadosamente os desafios a serem enfrentados pela organização, pessoal. Então, a gente também precisa ter em mente quais são os desafios que nós vamos enfrentar na implementação dessas áreas estratégicas, né? Dessa estratégia. E eu trago para vocês aqui alguns possíveis desafios que uma organização pública ela tende a enfrentar no momento em que ela está implementando as estratégias na sua atuação. Seria recursos limitados, seria uma comunicação ineficaz, está aqui a comunicação eficaz, mas seria a dificuldade em atingir essa comunicação eficaz. Né? A resistência à mudança organizacional também pode ser uma dificuldade, a política e a mudança de liderança também, a questão das ameaças políticas, né? O engajamento das partes interessadas, o monitoramento e avaliação contínuo também, que muitas vezes é uma dificuldade a gente conseguir implementar aquele ciclo de elaboração e de monitoramento, né? Seria o ciclo PDCA, para que a gente possa, de fato, planejar, agir e fazer o monitoramento em cima disso. A avaliação de impacto, a incorporação de novas tecnologias, a sustentabilidade financeira e a diversidade e a inclusão também podem ser desafios que nós teremos que enfrentar, todos nós, no âmbito do Estado, para que a gente execute o planejamento estratégico. Então, é interessante ter isso em mente para que o planejamento estratégico já tenha essa capacidade de adaptação. No momento em que a gente prevê situações de desafios, a gente já tem em mente isso e os nossos projetos eles ficam mais resguardados a esse tipo de problema, vamos dizer assim. Então, em resumo, trazendo graficamente para vocês, a gente tem que considerar ameaças e oportunidades fossem fraquezas, né, com base no estudo do ambiente, do contexto organizacional. A gente vai elencar as nossas prioridades, que seriam as áreas estratégicas, né? Aqui a gente trouxe como exemplo o desempenho dos negócios estratégicos, e a partir disso a gente vai elaborar os eixos de atuação, né? Os eixos estratégicos, que seria a forma como a gente pretende atuar para que a gente concretize, para que a gente faça a melhor entrega possível dentro dessa área que foi priorizada. E aqui no exemplo gráfico tem o foco na agregação de valor público, isso daqui que é extremamente importante. A mitigação de riscos institucionais, trabalhar na perspectiva de gestão de riscos, que é algo que a gente está trazendo para o âmbito do Estado, e inovar na geração de valor. A partir disso, você vai definir os desafios, que foi mais ou menos na ótica do que eu falei anteriormente. Então, pessoal, a gente finaliza aqui a primeira etapa. A gente trouxe uma abordagem para vocês em relação a todos os passos que devemos trabalhar para que a gente conclua essa primeira etapa do planejamento estratégico, que seria a estratégia organizacional. Eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica das aulas, que vocês tenham aprendido bastante com essas aulas, que vocês possam, acessando esse conteúdo, implementar no órgão, né, essa primeira etapa. Nós vamos dar continuidade com as próximas etapas e lembrando para vocês que pelo menos a cada 2 semanas nós vamos marcar alguns encontros para que vocês possam vir aqui à controladoria, para que vocês possam vir tirar dúvidas, para que vocês possam compartilhar os desafios, os problemas que possam ocorrer aí na implementação dessas fases, mas vocês tenham em mente que a gente vai estar junto com vocês. Essa primeira etapa para elaboração desses instrumentos vai ser uma etapa que vai durar em torno de 2 meses, mas que, de acordo com as dificuldades, a gente pode avaliar a questão de um novo prazo.
Mas vamos trabalhar nessa perspectiva, nesse horizonte de tempo, e eu vou estar lançando já um plano de ação com essa primeira etapa. Então, para as próximas aulas, então, para os próximos passos, nós vamos estar alimentando esse plano de ação, mas vocês já vão ter uma base já de como fazer essas tarefas. Na realidade, vocês já têm até com o curso, mas vai ter isso documentado. E eu espero que a gente possa desenvolver esse projeto da melhor forma possível, pessoal. Então, vamos para a próxima aula.